Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, é com grande alegria e satisfação que mais uma vez nos reunimos, mesmo que virtualmente, para estudarmos a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Temas que são essenciais para a nossa vida, para as nossas ações, reflexões que nós precisamos estar continuamente realizando para encontrar o equilíbrio que muitas vezes nós deixamos através da nossa impulsividade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E hoje nós escolhemos um tema que trata de um assunto dos mais relevantes, talvez o mais relevante da nossa existência, e é a questão do amor. O amor que está latente, é essência no ser humano, precisa ser desenvolvido, assim como a inteligência e a sabedoria. E nós precisamos desenvolver o amor para que nós possamos encontrar esse reino de Deus que Jesus nos indicou, nos ofertou, mas que ainda não está na Terra totalmente. Porque se Deus está em todo lugar, nós temos dificuldade de encontrá-lo, de enxergar a sua presença, porque no nosso egoísmo, no nosso amor ainda doentio, desvirtuado, nós causamos uma série de problemas para nós e para os outros. Se o amor já imperasse na Terra, não haveria necessidade de fronteiras, não haveria necessidade de brigas, de discussões. Nós passaríamos por problemas com a pandemia, por exemplo, de uma forma muito mais suave, porque a solidariedade reinaria entre os homens desde as atividades no lar até no campo das nações. A economia, o interesse particular não seria o principal. O interesse pelo bem-estar do outro seria a nossa meta, porque o amor estaria norteando a nossa jornada. Mas isso, infelizmente, ainda não ocorre. Então esse tema é fundamental. E nesse início, então, nós vamos rogar a Jesus que nós possamos sentir o amor que Ele irradia constantemente, nos envolvendo e nos estimulando ao bem. Rogar a Jesus que nos ampare nas reflexões de hoje, para que essas reflexões possam calar em nossos corações, nos estimulando ao bem, para que possamos, enfim, entender um pouquinho mais. Então esses são os nossos votos, e nós vamos começar explicando da onde surgiu esse tema. O estudo de hoje vai se pautar em duas mensagens. Nós vamos ler essa mensagem e vamos conversar essas duas mensagens. Uma delas, do Espírito Emmanuel, está no livro Segue-me e tem o título Problemas do Amor. E a outra mensagem é do Espírito Joana de Ângeles e se encontra no livro Viver e Amar, cujo tema é Companhia do Amor. Então a primeira mensagem, Problemas do Amor, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a segunda mensagem de Joana de Ângeles é psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Enfim, nós vamos ler junto essas duas mensagens, pausadamente, pensando em cada frase que esses espíritos amigos nos trouxeram a respeito desse tema, que tem várias nuances. E nesse momento nós vamos discutir, através de uma mensagem de Emmanuel, falando dos problemas do amor, e é curioso isso, né? O amor traz problema, não deveria ser a solução. O que ele quer trazer com isso? E depois, a companhia do amor. O que será que Joana de Ângeles oferece para nós nessas reflexões? Essas duas mensagens, elas
com objetivos diferentes, mas dentro da temática amor, elas são de certa forma complementares. Vamos escutar um pouquinho, entender um pouquinho e pensar a respeito. Eu espero que o impacto que essas mensagens tiveram em minha vida, recentemente eu as reli no momento de dificuldade e aquilo foi impactante. Tanto é que a minha proposta, ou a proposta inicial para o tema desse dia era um pouquinho diferente, ele será tratado em outra oportunidade, porque eu fiquei tão impactado com essas mensagens que eu já conhecia, mas quando a gente lê no momento de dificuldade, aquilo tem um peso muito maior. Então eu espero que o consolo que essas mensagens me trouxeram recentemente quando as li, possa produzir em vocês que estão me ouvindo nesse momento a mesma emoção e reflexões que possam, claro, emoções especiais nesse sentido de a mesma, no sentido de emoções especiais, mas que possam calar fundo para que também beneficiem a quem nos ouve. Então vamos lá. Começando então com a mensagem de Emmanuel. E ele vai dizer justamente que o amor é a força do universo. É a força divina do universo. Então é um potencial que está em toda parte. A origem de tudo provém desse amor de Deus pelas suas criaturas, pela sua obra. E que nós ainda estamos distante de entender isso, mas nós já somos capazes de sentir, olhando ao nosso redor. Quando nós estamos passando por uma dificuldade como a que está surgindo nesse momento, a respeito da pandemia e outros desafios pessoais, às vezes fica difícil a gente perceber a beleza que está ao nosso redor. E mais ainda, fica difícil perceber que esse desafio ou outros desafios que muitas vezes provocam dor são situações para o nosso bem, para ajustar problemas passados e dar perspectivas melhores para o nosso futuro. Então, o amor é a força que está em todo o universo, mas a gente precisa estar envolvido nesse amor. Nós somos resultados desse amor. Então, emanados com essa energia, nós precisamos sim trabalhar esse amor dentro de nós. Porque como co-criadores, né, como criadores, participantes na obra divina, esse amor está dentro de nós. E nós precisamos desenvolvê-lo. Como precisamos desenvolver a inteligência, a cultura, o conhecimento, mas o amor precisa crescer em nós. Ele é uma semente que está brotando, já tem os seus galhos, já tem os seus ramos, mas quanto mais forte, maior ele for dentro de nós, mais felizes nós seremos. E mais felicidade provocaremos nas pessoas ao nosso redor, promovendo, né, um efeito positivo em cascata, do bem que eu faço, que irradia o bem no outro, que produz o bem em terceiros e assim por diante. Então nós precisamos pensar nessa força como algo de Deus em tudo e em nós. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não desviemos na justa aplicação. Então observem, Emmanuel começa falando que o amor é essa força divina. É uma força de Deus, está em toda parte, está em nós. Mas a gente precisa ter vigilância. Né? Vigilância para que a gente não desvie essa força na justa aplicação. E aí ele vai dar alguns exemplos para a gente perceber como é que a gente vai desviando essa energia. Né? E olha que interessante, que reflexões que ele vai promover, mas começando com essa primeira, como é que é interessante a gente pensar que em certos defeitos, em certos comportamentos doentios, viciosos que nós temos, tem de certa forma a origem do amor, mas um amor que foi contaminado, que foi desvirtuado na sua essência, na sua pureza. Então, quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia, quer dizer, esse amor no coração dele, denomina-se avareza. Olha que legal. Então, legal no sentido da comparação que ele faz. Quer dizer, nós temos essa energia. Mas se nós desenvolvemos essa energia no amor em relação ao que a gente tem de perecível,
isso se torna uma avareza. Porque eu amo mais o que eu tenho do que as pessoas, do que a natureza, do que Deus, do que tudo que é a criação de Deus. Então eu fico mais apegado, eu amo mais o meu dinheiro, os meus bens, a minha casa, aquelas posses que são transitórias. E isso vai distorcendo esse sentimento. É uma energia que eu tenho, mas ela está contaminada, desvirtuada. Então, se nós devotamos exageradamente, né, amor, e aí vou botar entre aspas, essa energia aos nossos cofres perecíveis, isso na verdade se transforma em avareza. Quando se atormenta, quer dizer, o homem, de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, esta mesma força se converte em egoísmo. Então olha só que interessante. Eu tenho essa energia da vida. Mas quando eu amo mais o que eu sou, o que eu possuo, o que eu acho que eu tenho, eu estou olhando para esse amor egoísta dentro de mim. Então, olha que interessante. Na essência, é o amor puro que a gente tem que desenvolver. Mas imperfeitos que somos, a gente começa a amar mais, de uma forma desequilibrada, o eu, a posse, o que eu tenho, o que eu sou. E aí, ao fazer isso, eu começo a desprezar o outro, né? Desmerecer o que o outro tem, desmerecer o pensamento do outro, desmerecer as ideias do outro, combater, porque eu acho que eu sempre tenho razão, o que eu falo é uma sumidade, eu me considero quase um Deus, porque eu começo a achar que todo mundo está errado e só eu está certo. Eu não dou nem o direito da dúvida para o meu semelhante. Será que, por mais absurdo, segundo o meu ponto de vista, os meus pontos de vista, o que ele está falando, será que não tem um sentido de verdade? Será que ele não pode estar com uma parcela da razão? Será que não é justo eu entender pelo menos por que ele pensa daquela forma e não tentar convencê-lo de que ele está errado e que só eu estou certo? Então, é interessante. Por isso que o título da mensagem é Problemas do Amor, né? O verdadeiro amor, ele é mais profundo, ele está puro, mas a gente vai contaminando com a nossa distorção, o nosso egoísmo, com o nosso atraso ainda intelecto, moral. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja, né? Então olha que interessante, a gente vai tendo aquele amor pelo que o outro tem, mas ainda naquela distorção do egoísmo. Porque como eu me amo distorcidamente mais, então eu amo o que eu tenho, eu amo o que eu sou, em desrespeito do que os outros também são. Então, tudo que acontece de bom para os outros, eu fico com inveja. Porque no fundo eu acho injusto ele ter e eu não ter. Ele alcançar e eu não alcançar. Então aí começa a sentir aquele sentimento de inveja. Porque o outro tem, mas eu que deveria ter. Eu deveria receber aquilo. Eu mereço. Então veja bem, é claro que a gente tem que ter um olhar positivo para os nossos esforços, para aquilo que a gente possui, para aquilo que a gente conquista. Mas a gente começa a ter aquele sentimento de despeito pelo que o outro também conquista. Emmanuel, numa outra mensagem muito interessante, ele chama atenção para que a gente possa, comentando a carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo pede para que Timóteo orasse pelos reis e por aqueles que estavam no poder, na iminência do poder, Emmanuel comenta que é muito fácil, é mais fácil, pelo menos, muito fácil, não, mais fácil, chorar com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que choram, porque a gente se coloca numa posição de acolhimento, porque ele passa pela dificuldade maior. Não que isso seja ruim, de forma alguma, mas a gente sofre com aquele que sofre. Mas a gente se regozijar com aquele que está bem é mais difícil, porque bate o egoísmo, bate a inveja. E no fundo a gente julga que o outro não merece tanto, até porque a gente vê os defeitos, a pessoa às vezes está em evidência, então a gente vê uma série de defeitos como se a gente não tivesse. Então a gente julga o outro, acha que o outro não merece estar naquela posição,
Porque no fundo a gente acha que nós sentimos essa inveja, que nós queríamos estar lá. Nós somos os merecedores, o outro não. Né? O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. Olha só que interessante. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. E é interessante essa questão do amor envenenado de ontem, porque a impressão, a não ser essas questões que nós trazemos de vidas pregressas, você começa a ter um ódio, você só cria esse sentimento de animosidade por alguém, né, quando você convive com essa pessoa. De modo geral, você pode até ter uma antipatia, parece que eu não vou muito com aquela pessoa, mas não cresce muito porque às vezes você não tem contato. Agora, o ódio, a revolta, é porque você teve convivência. É só ver, por exemplo, quantos casamentos desfeitos, quantos relacionamentos que se acabam. Né? E aí você fala, e aí você olha uma foto do casal no momento do namoro, do casamento, e ora uma foto dos dois, e analisa uma situação no momento de separação. Para ver como é que pode. Claro que existem outros fatores, eu estou simplificando em cima da frase, porque a gente vai aprender, às vezes a gente ama, movido por uma paixão, por outros interesses, que não são tão puros assim, e conforme o tempo vai desfazendo, ou desfragmentando, ou diluindo aquilo, principalmente se forem movidos por interesses materiais, pela beleza física, que também se desgasta, então questões da matéria, então aquela motivação vai deixando de existir, e aí muitos problemas surgem ali. Obviamente existem as questões do passar do tempo, de coisas que a convivência, que você não conhecia da pessoa, por não ter a necessidade de conviver diariamente com ela, passa a existir. Então é complexo. Mas é interessante notar como é que aquela paixão, aquele romantismo, toda aquela delicadeza se transformou em ódio de duas pessoas que muitas vezes não podem nem passar perto juntos e precisam às vezes discutir questões de filhos e outros problemas mais profundos. Então, no amor real, nós desejamos o bem do outro. E o amor romântico, nós desejamos a outra pessoa. Então, é uma questão de possessividade. Então, voltando à frase, o ódio é comumente o amor envenenado de ontem. Então, como é que está por que eu sinto ódio? Como é que eu posso ter deixado transformar aquele sentimento bom em algo tão desagradável, tão ruim? O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. Antes de falar da soberba, vamos falar um pouquinho dessa questão do ciúme. O ciúme são espinhos dilacerantes, porque eu tenho um sentimento de posse pelo outro. Então, o meu amor é distorcido, o meu sentimento é uma paixão que eu me considero dono do outro. E aí eu não dou o direito do outro pensar e agir como ele quiser. Por mais que isso seja belo e seja difícil até de falar para todos nós. Falo por mim. O ciúme ainda é do nosso atraso e está dentro da gente. E quanto menos a gente percebe, ele surge. Por questões até simples, que a gente nem imaginava que poderia passar. Então, essa questão é importante, porque quando a gente menos percebe, o tempo, a gente se dá conta que a gente está se permitindo se alimentar desses sentimentos ruins, que deveria ser alimento para a alma, o amor, o relacionamento, né, a amizade, seja um relacionamento amoroso, familiar, seja um relacionamento profissional, num ambiente saudável de trabalho, seja no nosso ambiente com os amigos, deveria ser algo que nos alimentasse a alma, dessa força divina do amor. Mas a gente deixa se contaminar pelo sentimento de ciúme. A soberba é o amor desvairado a si próprio, quando eu me acho, quando eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Então, é aquela coisa narcisista, eu amo mais a mim do que qualquer todo. Eu devia me amar sim dentro do contexto desse universo, amando o outro, amando as diferenças, porque eu não sou igual a ninguém. Cada pessoa é única. E isso já deveria ser motivo de interesse, um bom interesse, de conhecer o outro, de entender por que o outro pensa tão diferente, sendo que, na verdade, quando ele pensa diferente, a gente se sente agredido, a gente se sente irritado. Veja quanta perseguição, quanto preconceito, que a gente vê na sociedade.
Essa sociedade que já deveria ter superado isso, porque o Evangelho está aí há 2000 anos. Quantos ensinamentos a gente tem recebido da espiritualidade superior? Quantos exemplos de missionários que vieram antes do Cristo e depois dele tentando exemplificar o que ele ensinou, o que ele viveu, né? E continua irradiando para todos nós. Então é um esforço que nós devemos fazer, até para viver melhor. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Essa mensagem de Emmanuel, Problemas do Amor, é baseado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, o versículo 10, onde uma parte é essa: o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento. Então, olha só, é isso. É crescer no conhecimento e no discernimento. Então a gente precisa aprender, discernir, cultura e educação. Porque a gente precisa desenvolver a inteligência para que esse sentimento venha junto. A inteligência nos dá oportunidade de escolhas que depois, com a experiência, vem crescer esse sentimento do amor. Então a gente tem que parar de vivenciar experiências, ou pelo menos diminuir as experiências que nós já sabemos que nos traz sofrimento, mas isso não é um sofrimento necessário à evolução. Não é a dor evolução, como nos diz o Espírito de André Luiz na obra Ação e Reação. Não é dessa dor que nós estamos falando. É daquela dor que é desnecessária, aquele sofrimento desnecessário. Eu sei que eu, agindo de um jeito, eu crio um atrito em casa. E ao criar esse atrito, o clima fica ruim, há uma desavença, e nós passamos alguns dias mantendo aquele clima chato, pesado. Então, se eu sei que é assim, porque eu já vou, por mais que as situações possam provocar isso em nós, por que a gente não pode tentar agir diferente, encontrar um meio termo, conversar, falar com o outro, de uma forma pacificando, que aquilo nos incomodou? Por que a gente guarda, né, e aquilo vai crescendo dentro da gente, aquele rancor, aquela mágoa, aquela decepção, que vai, né, inchando, e é uma hora a gente não dá conta, porque a gente quer colocar para o outro a nossa indignação. E aí pior, porque o outro também fica triste, fica muitas vezes indignado, né? Tem a visão dele, tem a versão dele da situação, né? E aquilo que poderia ser resolvido de uma forma um pouco mais em paz, porque o fato em si não deixou de existir, eu senti, aquilo vem e continua sendo pior. Porque eu tenho aquilo e agora criei um clima. Quantas vezes a gente vive isso? Não só no lar, mas em todos os lugares onde a gente tem contato com o outro. Então Emmanuel, nesse contexto, vai dizer: instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Instrução para conhecer, educação para discernir. Então, instrução para saber do que se trata, conhecer as coisas. E educação para discernir. São coisas até diferentes, né? A educação no sentido mais amplo, que são os bons hábitos. Então a gente vê muitas pessoas com cultura, com sabedoria, com uma bagagem. Pessoa que conhece vários idiomas, fala vários idiomas, né? Tem títulos acadêmicos, mas a pessoa não tem uma educação para tratar o outro. Trata o outro como uma pessoa menor, até porque se sente muito com aqueles títulos, com aquelas honrarias todas. Então, instrução importante, porque isso vai desenvolvendo em nós a capacidade intelectual, mas educação para saber discernir, para saber o momento de agir, o momento de conduzir as coisas. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Então, olha só, a cultura intelectual e o aprimoramento moral é imperativo para que a gente possa deixar de criar esses problemas dentro do contexto do amor. Porque ao desenvolver a inteligência e a cultura trazendo a educação trazendo essa capacidade de discernir, nós vamos agir cada vez mais, deixar que essa força divina haja dentro de nós de uma forma positiva, provocando bem em nós, sensações boas em nós e também nos demais que estão à nossa volta. Atendamos então ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais, porque
para a eternidade, valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer. E tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, muitas vezes o nosso amor é apenas o nosso desejo, né? Aquilo que nós queremos. E esse desejo, muitas vezes, a gente desfigura os mais belos quadros da vida, as mais belas oportunidades, as mais belas realizações que nós podemos fazer junto com o outro para o aprimoramento mútuo. Mas a gente vai para o desejo, para nosso sentimento de posse, para aquilo que eu quero, em desrespeito ao que o outro quer e também deseja. Então isso muitas vezes complica a nossa vida, trazendo esses problemas do amor. Por incrível que pareça, né, uma contradição que faz todo sentido diante dessa ótica que Emmanuel nos oferece. Então esse foi o ensinamento que Emmanuel trouxe. Repara que é um tema profundo, que merece reler com calma, em momentos sozinho, para ler com calma, para sentir cada frase dessa. Vamos agora ver um pouquinho sobre o ensinamento de Joana de Ângeles, no livro Viver e Amar, Companhia do Amor. E ela começa dizendo assim: somente vive acompanhado realmente aquele que ama. Olha que começa bem, né? Agora a gente falou de problemas, vamos falar da companhia. Só temos a companhia realmente quem ama. Porque quem ama irradia essa energia, né, do universo divina, como Emmanuel colocou. E ao irradiar essa energia, a gente não vai ficar só. Mesmo que fisicamente a gente não esteja acompanhado. Porque fazendo bem, amando, a gente irradia uma coisa boa que volta. As pessoas lembram da gente, sentem-se bem, lembram com carinho. O amor à semelhança do conhecimento é um tesouro que mais se tem quanto mais se reparte. Nós escutamos muito isso, né? Mas é verdade. Porque ninguém quer estar perto de alguém que só agride, só briga, só xinga, só reclama. As pessoas gostam de pessoas que são agradáveis, são leves, que transmitem coisa boa. É claro que ninguém é perfeito e no mundo, e a gente não consegue ser unanimidade, nem todo mundo gosta da gente como a gente gostaria, nos entende. Mas quanto mais o bem nós fazemos, mais a gente irradia essa sensação boa e mais a gente cativa as pessoas. E esse sentimento irradia coisas boas. Então as pessoas querem estar perto de pessoas assim. Quem não quer? Eu quero, né? O Chico, lembra como ele era quando vivia lotado? Ele já estava quase sem força física e as pessoas queriam ir lá. Não só porque estavam sofrendo, não só porque precisavam de uma mensagem do plano do mundo espiritual, de algum ente querido, não só por isso, mas porque estar com ele fazia bem. Porque ele tinha uma capacidade de empatia com o sofrimento do outro também. Quantas vezes ele não trouxe a mensagem que a mãe precisava, mas ele sofreu com a dor dela e essa empatia trazia paz. Dava algum tipo de consolo, porque ele irradiava isso. Então, um exemplo próximo que nós convivemos aqui, principalmente nós que somos do movimento espírita, conhecemos a doutrina, aqueles que são simpatizantes, estão conhecendo agora, conhecendo a história do Chico, a gente sabe dessas histórias, isso está na televisão, né? A gente vive em si, é só procurar. Então, era uma coisa, ouvir os testemunhos das pessoas. Veja o nosso trabalho, né? Prosa com o Chico aqui na nossa casa, contando histórias que as pessoas trouxeram da convivência com o Chico. Então, quanto mais eu reparto esse amor, mais eu tenho. Ninguém fica em carência quando ama, quando ensina. E é interessante essa questão de quanto ama e quando ensina. A mensagem vai falar isso um pouco, mas eu vou antecipar, que é engraçado, né? O amor é aquilo que quanto mais se dá, mais se tem. É igual a educação. Eu me lembro, na faculdade, eu fui monitor de disciplina. E foi a hora que eu aprendi mais sobre a disciplina. Tanto é que surgiu aí essa questão de querer ser professor, etc. Por quê? Porque eu tinha entendido, ou achava que tinha entendido, mas aí eu tinha que explicar para o colega que estava tendo dificuldade. E ao estudar para explicar, ou na hora que explicar, aquilo vinha com uma clareza. Eu falei, gente, como é que eu não percebi isso quando eu escutei a aula ou quando eu estudei sozinho? Então, quando a gente consegue explicar aquilo que a gente acredita ter aprendido, realmente a gente aprendeu. Isso fixa. E aí é interessante.
eu faço a caridade de doar o conhecimento, mas não perco. Então não é algo que eu dou do que eu tenho e fico sem. Né? Então, porque um bem material, você pode não precisar dele, mas na hora que você deu, ele não faz mais parte você pode até não precisar, mas ele não faz mais parte das suas posses, você doou. Né? Eu tenho aqui 2 copos, eu dou um, fico um. O outro eu vou ter até o sentimento bom de ter doado, mas não está fisicamente ali. Não é assim com a educação. Porque quando eu tento explicar, tento passar o que eu sei para o outro, independente do outro adquirir, porque por muitas vezes, às vezes a gente faz um esforço, tenta fazer o máximo para que ele entenda, ele não consegue, ele não está preparado ainda para receber aquilo. Mas eu fico até melhor. É incrível isso, né? Eu tento doar o que eu tenho e saio melhor. Né? É como se eu doasse um copo e aparecesse 3. Porque aquele copo que eu doei, que no caso é a educação e o ensinamento que eu tenho, aquela instrução, ao tentar explicar, a minha mente se amplia, fica mais claro, eu entendo melhor. Por isso que o professor não é... A gente fala do professor, uma tarefa missionária, mas eu tenho uma visão pessoal que sempre que eu procurei... Eu vejo às vezes uma pessoa tem uma... Às vezes ela está no cargo de docente, né? E às vezes tem a oportunidade de dar uma disciplina que não domina tanto. Não posso dar isso, tal. Teria condições de estudar e conseguir, mas não quer. Quando seria uma oportunidade, claro, daria um desafio, daria dificuldades, teria que estudar, daria um trabalho maior, mas aquela oportunidade, ao passar por aquilo, ele sai melhor, ele sai crescendo, ele sai com mais conhecimento. E assim é o amor. Mais ainda, quando eu amo, eu não perco o amor que eu dou, e ele cresce dentro de mim, porque ele me traz paz, ele me dá uma sensação de alegria, de satisfação. Então olha só que Joana vai falar para nós. O amor é igual a um espelho que reflete aquele que ama. E ao infinito reflete todas as expressões de vida pujante. Então o amor é esse espelho, onde a gente vai refletindo a nossa imagem, uma imagem boa. E isso vai irradiando as outras pessoas, vai envolvendo as outras pessoas. Não obstante, e aí é um alerta importante, as experiências do amor são solidárias. Por isso que ao expandir-se, primeiro felicita quem o irradia, sem que este tenha a pretensão de colher o retorno. É um pouco que nós estamos falando. Quando eu amo, eu irradio, mesmo que eu pense em ajudar alguém. Eu não estou preocupado em ser beneficiado por nada. Eu não estou preocupado em recompensa, em reconhecimento. Às vezes eu faço até escondido, nem quero que a pessoa saiba que foi eu que fui lá e fiz aquela doação. A gente fica sabendo de alguém que está precisando. Passo para alguém, manda entregar, pede para não comentar. Ou às vezes até entrega de um jeito que a pessoa não saiba, ninguém fica sabendo. Essa é a melhor caridade, da mão esquerda não saber o que a direita faz, segundo nos ensinou o Cristo. Mas quando a gente faz, a gente se sente bem. Então veja bem, a gente não quer colher isso aqui, a gente quer que o outro fique bem. Mas traz uma sensação boa. Né? Então é uma oportunidade incrível que a vida nos oferece. Na área do amor, quanto em todos os campos da ação nobre da vida, é necessário primeiro dar, a fim de um dia receber. Então, o prêmio vem como causa, como consequência, desculpe, não como causa. Então, eu quero que o outro me ame, mas eu não me disponho a amar. A pessoa não gosta de mim, eu faço tudo, né? Eu faço tudo, mas eu estou fazendo tudo pensando de uma forma egoísta. Mas quando eu faço algo para o outro, aquilo um dia vai voltar. Né? Mas de certa forma, já me beneficiou. Né? Porque, olha só, o amor é, por consequência, o mais precioso investimento. Porque todo amor produz algo bom. Mas antes que dê os resultados a que se propõe, eu quis ajudar uma pessoa, eu quero ver ela bem. Ela produz no nascedouro as excelências de que se reveste: bem-estar, paz e alegria. Então eu quis proporcionar aquilo de bem-estar para o outro, mas eu já saio dali antes que o outro possa se beneficiar daquela ajuda, né? Se sentir melhor, se sentir aliviado, eu já me sinto bem por ter ajudado. Quantas vezes a gente tem condições, sabe alguém que está precisando, mesmo questões materiais, e a pessoa está no desespero, não vê como é que ela pode sair daquela enrascada, daquela situação que ela entrou, e você tem a oportunidade de ajudar e ajuda. E nesse momento, e às vezes você ajuda de um jeito que a pessoa nem fique sabendo que é você. E nesse momento aquilo te faz bem. E quando às vezes acontece, da pessoa vir e falar: nossa, cara, aconteceu uma coisa comigo, alguém me ajudou, e você sabe, e você não está querendo contar porque você não quer
ganhar premiação com aquilo, mas aquilo te faz bem, porque a pessoa que você ama está melhor. A pessoa que você admira, que você gosta, um amigo, uma pessoa, ou mesmo um desconhecido, fazer o bem faz bem. O amor não se queixa, não se impõe, é paciente e promissor. Apesar de todos os seus predicados, não impede que o homem experimente os métodos que propiciam a evolução, dentre os quais o sofrimento, em forma de testemunhos, assim logrando atrair indecisos e inseguros. Essa frase de Joana é muito séria, porque por mais que eu ame, eu tenho as experiências que eu preciso passar. É claro que o amor atenua, é claro que o bem cobre a multidão dos nossos pecados, nos ensinou Jesus. Mas a gente tem que passar a experiência, porque eu tenho que crescer, eu tenho que vivenciar, eu tenho que resgatar coisas que eu preciso passar mesmo amando. Mas quando eu amo, eu diminuo essa carga. Tudo se torna mais leve. Então, apesar do amor, eu vou passar pelas minhas experiências. O amor não me isenta da necessidade de progredir, de evoluir. Então eu amo, e isso é muito bom, porque eu recebo apoio. Eu costumo, já contei várias vezes em oportunidades de palestra, e até em vídeos, de um grande amigo que eu tive, e que eu tenho, com certeza, na pátria espiritual, porque já não está entre nós aqui encarnados, que viveu numa colônia de enfermos, né? Um grande amigo que nós tínhamos o hábito da mocidade, quando jovens, de visitar na colônia de Hansenianos, na minha cidade natal, aí na cidade onde morei na infância. Mas era interessante esse senhor, porque toda vez que a gente ia visitar, nos dias de visita, tinha alguém lá. Porque as pessoas gostavam. Porque era uma pessoa que sempre trazia algo bom. A gente sempre saía de lá melhor. E tinha pacientes doentes naquela ala masculina e mesmo na feminina, muitos, que às vezes era até difícil de visitar porque estavam sempre amargurados. E a gente entende, era uma dor muito grande, isolamento social da família, era uma prisão, né, de inocentes do ponto de vista dessa vida, né, porque a doença os isolou do mundo, a doença provocou esse isolamento do mundo e eles ficavam ali internados, muitos abandonados pela família. Mas esse amigo, muito querido, a situação dele era dura, viver ali era muito dura, mas o amor que ele irradiava, o bem que ele passava, a conversa agradável, as experiências que ele tinha de vida, com poucas, tendo sido internado, quando ainda jovem, com 22 anos, e a gente o conheceu, ele tinha mais de 50 anos, e a gente muito jovem, né? E tivemos uma convivência de quase 20 anos, até desencarnar. E assim era toda vez que a gente falava. Então passou praticamente a vida dele, casou na colônia, né? Conheceu a esposa, não teve filhos, conheceu a esposa também interna. E tinha uma experiência viva. Eu ouvia o radinho de pilha dele e tinha uma visão muito, muito positiva do mundo, contava coisas, a gente falava de gente, como é que esse homem que nunca saiu daqui sabe disso? Que bagagem espiritual. E é interessante, não era espírita, mas ele não sabia que a gente ia lá, que era da mocidade espírita, nos respeitava muito. Porque sentia também que a gente ia lá tentando levar alguma coisa de bom que a gente tinha, mas a gente saía de lá sempre melhor. Era uma ilusão, a gente achava que ia levar algo e a gente saía, na verdade, quem recebia éramos nós. Ninguém deve temer a experiência gratificante do amor, não se deixando impedir pelos obstáculos que se levantam de todos os lados. Essa questão é interessante, porque quantas vezes a gente vê pessoas que se fecham depois de uma experiência onde ela se abriu ao amor e recebeu ingratidão. E às vezes a gente vê muito isso. E não só nos relacionamentos amorosos, mas também até na casa espírita, no trabalho assistencial. A pessoa faz um trabalho, né, depois ela recebe uma ingratidão, ela vê uma coisa que ela acha injusto com aquilo, ela passa a ter uma mágoa e não agir mais daquela forma. Então a gente precisa se abrir ao amor, porque nós somos os maiores beneficiários, né? Então a gente não pode se deixar que os obstáculos que vão surgir tire de nós essa experiência gratificante que é amar. Então mesmo que o outro não reconheça,
Por eu fazer, eu me sinto bem, eu já fui beneficiado pela sensação que eu tive. Se ele reconhecer e devolver a energia para mim, excelente. Mas se não, eu já recebi. Eu falo aqui, e é engraçado quando a gente faz palestra, né? Porque parece que a gente vivencia isso na plenitude. A gente fala porque o texto traz com lógica, é claro, e a gente vê que faz sentido. E toda vez que a gente faz, por menor que seja, a gente vê que realmente tem resultado. Mas eu falo aqui na condição de pessoas que precisam ouvir. Por isso que isso foi impactante quando eu li essa mensagem de novo. Porque também, às vezes, na hora a gente está agindo pelo egoísmo, pelo rancor, pela mágoa, e aí vem a mensagem, e aí a fala é a espiritualidade inspirando. Fala assim, pensa assim, porque daqui a pouco eu vou estar sentindo de novo a minha inferioridade. Então a gente precisa ouvir. E às vezes agora eu convido até a ouvir nós mesmos, para ver se a gente percebe a inspiração que vem, justamente porque a gente precisa disso nesses momentos. Dize uma palavra gentil a alguém, expressa solidariedade com um gesto a outrem, coopera com um sorriso cordial em qualquer realização digna. Coopera com um sorriso cordial. Faz o melhor. É a oportunidade que a vida te oferece. Não é por um prêmio, por um salário, por um cargo, por um título, por uma posição. É pela oportunidade de trabalhar em sociedade e fazer para o outro. Então coopera com alegria. Coopera com o estímulo. Mesmo que naquele momento você não receba, aquilo volta. Porque o outro se beneficia. E o outro saindo bem, ele lembra de você também bem. Demonstra vida e ser afável com todos. Far-te-á um grande bem o ato de amar. Então amar faz bem. Então, se eu tenho que passar um desafio, eu tenho duas formas. Eu vou rancoroso, magoado, o que torna aquilo muito mais difícil, ou eu vou amando e aquilo é difícil ainda assim. Mas vai um pouco mais leve. É uma questão de escolhas. Não guardes, porém, que os outros te compartam as dores e provas que são sempre pessoais e intransferíveis. O melhor amigo e mais caro afeto, por mais participem da tua aflição, não conseguirão diminuir a sua a sua profundidade e crueza da dor, né, do que a gente está passando. Isso é muito sério. Né? Veja a gente como os que são pais, em relação também aos nossos amigos ou aos nossos pais, quando estão passando por uma dificuldade, a gente sofre. A gente queria estar até no lugar para resolver o problema, mas a gente não tem como resolver o problema dele. Tem coisas que a gente não consegue resolver. Quando consegue resolver, a gente vai lá e resolve. E quantas vezes, quando em pequeno, a gente vai resolvendo, mas chega a ser situações que nós não temos condições. Ele tem que arcar com as responsabilidades daquela situação. Porque é do espírito. Então, por mais que eu ame, a minha experiência evolutiva é minha. Por mais que a minha volta tenha pessoas me amparando, veja nessa pandemia, veja no momento quando a gente está doente. É tão bom passar por uma experiência dessa com alguém do lado. Como nossos pais, né? Quando nós éramos crianças. Então, você estava doente, acamado, aí a tua mãe vinha, trazia uma sopa, né? Fazia lá um mingau de fubá com um ovo gostoso. Quer dizer, e aquilo ali tinha muito mais que o alimento que você precisava, mas o amor, a preocupação, o carinho, a esperança de que aquelas energias que na hora de fazer aquilo no fogão, pudesse realmente te curar, te beneficiar. E com certeza tinha algum efeito. Mas como é bom, apesar da dor que era sua. Né? Então, muitos de nós já passamos a experiência de estarmos acamados, alguma doença, alguma cirurgia, e precisando de um amparo, a pessoa vai lá, leva o alimento, leva o remédio. Como é bom, mas a dor ainda assim a gente está passando. Somos nós que estamos passando. E tem pessoas que passam sozinhas, né? Abandonados. Como é triste isso. Mas, de novo, às vezes a gente está num ambiente acolhido, mas a dor é nossa, a experiência é nossa. Então, agir com bem. Então, Joana de Anjos vai nos dizer, uma chama pintada, por mais perfeita, jamais terá o poder de atear o incêndio
que uma insignificante fagulha produz. Olha que legal. Por mais bonito que seja a imagem, ela não é igual à fagulha real. E aí ela vai dar alguns exemplos dessa situação do espírito passando, enfrentando o desafio sozinho, apesar de muitas vezes estar acompanhado de alguém que sofre com ele. Na cruz, Jesus estava acompanhado por 2 delinquentes. No entanto, cada um dos crucificados experimentava a emoção própria. Uma situação parecida, naquele momento muito parecido, os 3 sendo crucificados numa cruz. A mesma dor física, a mesma experiência, o mesmo local, a mesma hipocrisia reinante em torno, mas cada um estava no seu momento espiritual diferente. Jesus, uma visão planetária superior, perdoando a humanidade, e 2 delinquentes ali do lado, um arrependido, o outro revoltado. E ainda assim, pessoas ironizando em torno, mas também pessoas sentindo. Tinha pessoas ali que acompanhou com Cristo aquele Calvário e sofreu com ele, mas não passou pela dor dele. A cruz foi dele. Ele recebeu do samaritano de uma ajuda, né, para carregar a cruz. Samaritano não. Para carregar a cruz. A mãe chorava do lado. João. Alguns amigos que sofriam à distância. Fora aqueles que fugiram por medo, mas estavam sofrendo. Estavam angustiados. Estavam decepcionados. Estavam amedrontados. Mas ele passou pela experiência e não devia nada. Era o ramo verde que passava por aquela experiência para nos ensinar como enfrentar os desafios da vida. A bala que vitimou Gandhi alcançou-o, embora a multidão que o cercava. Era a experiência dele. O veneno que Sócrates sorveu mataria qualquer um, todavia ele o tomou a sós. Os estigmas em Francisco de Assis provocavam comoção em todos, mas ele os sofria em solidão. O processo de ascensão libertadora é pessoal. Aos que carregam cruzes invisíveis, cercados de amigos e solitários na dor. Então, a Joana vai dando exemplos, né, de Jesus, o exemplo máximo de tantos missionários, para mostrar que, apesar de todo amparo, de todo o amor que eles produziram também, a experiência foi deles. E a gente sabe de muitas pessoas que estão sofrendo de forma invisível, a gente não sabe. Quer dizer, a gente sabe que existe, mas a gente não sabe que aquela pessoa passa por aquela experiência. E às vezes a gente tem a ilusão, porque às vezes a gente vê uma pessoa muito bem, aparentemente muito bem resolvida, muito bem, a gente acha que ela não tem problema. Quanto mais adiantado, mais a pessoa sofre em silêncio. Ela não quer passar aquela dor para o outro, para que a dor dela não aumente a dor do outro, que também tem a sua. Então, muitas vezes, a gente precisa de amparo, precisa de apoio, precisa de um amigo, precisa buscar. Mas muitas pessoas estão sofrendo também, e a gente se esquece disso. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, nós já falamos dele em vários estudos aqui. Eu lembro de uma experiência de um amigo que o recebeu em casa, quando ainda encarnado. Ele ia dar uma palestra na cidade vizinha da minha cidade. E esse amigo falava assim que era incrível. Ele acamado, cego, né, com aquelas dores todas que ele sentia. E as pessoas iam lá pedir conselho. E às vezes era conselho tipo assim, estou com uma unha encravada. Ou seja, a gente tem que respeitar a dor de todos, mas dizendo assim, e não parece que elas não viam aquele homem acamado, que foi vitimado cego por uma imperícia, que sentia dores atrozes, que não podia movimentar o corpo, que vivia numa cama, não podia sair da cama, dificilmente, que quando ia ter que mudar de lado, era muita dor, um sofrimento muito grande, que aprendeu a lutar com aquela dor, cego, né, imóvel, paralítico, movia muito pouco a face, e as pessoas, mas passava tanta energia boa, tanto ensinamento moral, tanto exemplo de coragem, que as pessoas que estavam sofrendo iam lá buscar esse alimento. Ainda assim, ele tinha a dor dele, a cruz dele para carregar. Aos que carregam cruzes invisíveis, repetindo, cercados de amigos e solitários na dor. Ama desse modo
a fim de que se faça solidário com esses corações solitários que avançam no rumo da felicidade, por enquanto sofridos e amorosos ou carentes e necessitados. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade também de auxiliar esses, que são ali instrumentos, estão passando por dores, e às vezes a gente não sabe. Não é, às vezes ele nem vai passar o problema para nós ou compartilhar, mas a alegria, o bem-estar, não gerar peso para o outro já é uma forma. Porque às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e a gente não sabe, e a gente atribui. Quantas vezes a gente passa serviço para aquelas pessoas que já estão atribuladas e que não têm capacidade, ou pelo amor que elas emanam, pela responsabilidade, elas aceitam aquilo. E às vezes a gente está gerando ainda mais peso porque a pessoa está com vários problemas e não comenta, sofre. Sê tu aquele que ama e nada espera, felicitado pelo próprio amor que de ti se irradia, abençoado. Então sejamos nós os que amam sem esperar nada. Quando a gente ama sem esperar nada, a gente vai estar propiciando isso para as pessoas, sejam elas quem forem, e muitas vezes beneficiando essas pessoas que também amam e estão passando por dificuldades em silêncio. Então, essas foram algumas reflexões sobre o amor. Tem tantos ensinamentos bonitos e tantas mensagens profundas desses mesmos espíritos e outros, falando do amor. Jesus, o exemplo do amor vivo, para a gente pensar e refletir. Mas essas duas mensagens, Problemas do Amor e Companhia do Amor, falam muito para a gente nessa noite de hoje. Então que Jesus nos abençoe e que nós possamos reler essas mensagens e tentar refletir e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que assim seja.